Bem, pessoal, sejam, repito, todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos concluir o estudo dos crimes contra a administração praticados por funcionário público. A gente vem estudando isso desde o nosso segundo encontro, lá no comecinho de fevereiro, e hoje nós vamos concluir essa parte, ou seja, a gente começou lá no artigo 312, avançamos, e hoje nós vamos ver aí do artigo 320 a 326, são crimes bem menos complexos do que os que nós estamos vendo nas últimas aulas. A gente vai ver, Roberto, que são crimes bem mais pontuais em relação à sua compreensão. Então, eles facilitam muito a compreensão em relação aos demais. Pessoal, eu queria só voltar um pouquinho a um ponto que é fundamental para que a gente possa compreender esses crimes. Nós estamos estudando os crimes contra a administração pública. Eu já falei por mais de uma vez que nós não estamos estudando os crimes contra o patrimônio público. O valor protegido nesse título é algo maior, é algo mais abrangente do que proteger apenas o patrimônio da administração. A gente protege aqui a impessoalidade, a gente protege a eficiência, a gente protege a própria capacidade da administração de mandar, de ordenar, de se impor. Né? Então, é importante, sobretudo nos crimes que nós vamos ver hoje, do 320 ao 326, que a gente entenda essa dimensão. Estamos protegendo algo mais amplo, algo maior do que o patrimônio em si. Claro que, como nós já vimos, por exemplo, lá no peculato e na corrupção e tantos outros, também se protege o patrimônio. Evidentemente, se eu me aproprio de um bem público, se me aproprio de um recurso público, claro, óbvio, evidente, que isso representa crime. Mas é importante que a gente perceba que não é só isso. A gente vai além quando a gente trabalha com crimes contra a administração. Isso fica bem evidenciado em alguns dos crimes que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, eu queria começar por essa reflexão para que a gente possa entender que não é só o patrimônio, muito mais do que isso, é que nós vamos proteger junto a essa estrutura de crimes contra a administração. Por falar nisso, a gente já tem bons exemplos nos primeiros artigos que nós vamos estudar hoje. Primeira coisa, o agente público, quando ele age como agente público, ele será, Jennifer, o Estado. Esse é um ponto fundamental para que a gente possa compreender a lógica desse título. Eu, da minha vida privada, a Jennifer, Roberto e todos vocês, nós temos uma série de liberdades, uma série de possibilidades, uma série de permissões que o agente público, no momento em que ele age como agente público, ele não tem, ele não possui. Por exemplo, nós podemos, na nossa vida privada, Roberto, perdoar quem quer que seja. Cara, ele fez o mal, foi desleal com você, lhe enganou, ou mesmo falou algo grosseiro de você, ou algo injusto, mas você pode resolver deixar para lá. Né? Muitas vezes é até interessante que você deixe para lá, perdoa, segue o jogo, segue o baile, sem maiores complicações. Então, nós temos a nossa vida privada, ordinariamente, cotidianamente, essas possibilidades. Eu me relaciono com quem eu quero, eu deixo de me relacionar com quem eu quero, eu posso, por exemplo, perdoar alguém que eu considere que foi desleal comigo, mas merece aquele perdão. Não tenho aí grandes necessidades de explicação, nem... Não, Gabriel, seja bem-vindo, querido, a gente acabou de começar mesmo. Então, nós vamos perceber que nós estamos começando a ver aqui um raciocínio para a gente entrar nos artigos de hoje. Então, na nossa vida privada, a gente tem essa liberdade, eu tenho uma margem de liberdade muito grande em relação a isso. Aquela pessoa, repito, me foi desleal, uma pessoa que efetivamente
não agiu como deveria, ou não agiu da forma que seria correta, mas eu resolvo deixar para lá, resolvo perdoá-la, resolvo seguir em frente. Perfeito. O problema é que quando eu sou um funcionário público para os efeitos penais, portanto, eu posso dizer, quando eu sou o Estado, eu não posso agir da mesma forma. Então, sempre e quando nós somos o Estado, sempre e quando nós atuamos como Estado, sempre e quando eu me coloco nessa posição que é agir como funcionário público, aí já não será possível eu ter o mesmo grau de liberdade, o mesmo grau de permissibilidade, o mesmo grau de liberalidade. Então, o primeiro crime da aula de hoje, que é o crime aí do artigo 320, ele ilustra bem o que eu estou querendo dizer a vocês. Leiam comigo aí o 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. O que a gente tem aqui? Eu tenho, no artigo 320, uma realidade muito simples. O funcionário, Roberto, por indulgência, está deixando de responsabilizar alguém que merecia ser responsável. Então, a primeira coisa, Karen, que a gente tem que ter muito em mente na análise do artigo 320 é que o funcionário aqui, ele é o Estado. O funcionário aqui está agindo pelo e como Estado. Então, diante disso, eu estou agindo em nome do Estado, como Estado. Então, não cabe àquela pessoa, por uma liberdade, por uma liberalidade dela, decidir perdoar ou não perdoar quem quer que seja. Se um agente que compõe a máquina do Estado comete uma infração, quer administrativa, quer civil, quer penal, ele tem que arcar com o ônus, com a responsabilidade correspondente por essa infração. Não cabe a mim perdoá-lo ou não. Aqui vamos entender o seguinte: é possível, e vocês já estudaram exemplos disso lá em Pena 1, é possível, Raquel, que o Estado perdoe. Vocês estudaram lá em Pena 1 institutos como a anistia, como a graça, como o indulto. Então, o Estado, ele pode, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, com base em determinados raciocínios, ele pode sim perdoar. Repito, são exemplos a graça, o indulto, a anistia. Mas isso dependerá, primeiro, de uma iniciativa legal. Portanto, eu tenho que ter uma lei que autorize aquela anistia, autorize em que termos aquela anistia será feita. Eu tenho que ter algum diploma normativo em que, em alguns casos, eu vou autorizar, por exemplo, a graça. O presidente da República pode indultar pessoas. É tradicional, por exemplo, chamado indulto natalino, em que o presidente da República, ao final do ano, muitas vezes ele concede esse indulto natalino e algumas pessoas, definidas aí dentro de determinadas condições, passam a ser, passam a receber esse indulto e, consequentemente, a extinção da punibilidade. Então, é possível, dentro desse contexto, que o Estado decida, delibere, perdoar. O que não pode acontecer é o agente público, o funcionário público, por uma vontade própria, por uma iniciativa própria, por um desejo particular e próprio, vir a perdoar. Aí é algo completamente diferente. Então, o que diz aí o artigo 320 é que eu não posso, enquanto funcionário,
Veja, por indulgência. O que é indulgência? É esse perdão, essa liberação da responsabilidade. Deixar de responsabilizar quem quer que seja. E a gente percebe aí que o artigo, Thaís, ele é muito bem estruturado, porque ele diz o seguinte: deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, a gente vai perceber que a redação do artigo, ela não deixa margem qualquer para que eu escolha o que eu vou fazer. Porque ele está deixando claro o seguinte: se você tem a responsabilidade direta, própria, do ato de responsabilizar, do ato de punir, do ato de impor a respectiva responsabilidade, nesse caso, aí não há efetivamente outra desculpa. É você que tem que fazer isso. Agora, naquelas hipóteses em que você não tem capacidade efetiva, não tem a competência, não tem atribuição legal pelo lugar que você ocupa na administração de diretamente responsabilizar, você não vai se livrar do crime. Você vai precisar ativar, Roberto, todos os canais estatais de responsabilidade. Deixa eu contar uma história para vocês de um processo que eu trabalhei no tribunal. Pode falar, Roberto. Professor, essa infração aí pode ser só uma infração administrativa, né, que o funcionário cometeu? Pode. É qualquer nível de responsabilidade, qualquer nível de infração. Quer administrativa, quer penal, quer civil. Então, mesmo que aquele ato não represente crime, foi muito legal a tua pergunta, mas represente uma infração de natureza administrativa, já se justifica efetivamente esse crime. Mas o que eu quero que vocês entendam primordialmente? Primeiro, eu não posso agir de uma forma pessoal, então a gente vai perceber que uma das coisas que o artigo 320 quer proteger em relação à administração é efetivamente a impessoalidade da administração. O que ele está querendo proteger? Ele não quer que eu leve para o poder público, leve para a atuação do Estado, a minha visão pessoal. Eu não posso, Rafael, perdoar o fulano, perdoar o cicrano. Porque, na verdade, quem foi agredido ali, naquela infração administrativa, naquela infração penal ou naquela infração civil, não fui eu, foi o Estado. Então, diante disso, eu não tenho como levar para a minha atuação estatal qualquer tipo de responsabilidade ou qualquer tipo de liberalidade própria em relação a isso. Esse é o primeiro ponto. E aqui ele vai amarrar de uma forma que eu tenho, Gustavo, o crime me alcançará, quer eu tenha a responsabilidade de punir, quer eu não possa punir, e deixei de ativar os canais regulares. Então, a primeira figura aí do 320, imagina aquele que é chefe de um determinado setor, é diretor de um determinado setor, é superintendente de um determinado órgão. E ele, ao tomar conhecimento de uma infração cometida por um subordinado seu, nada faz. Nesse caso, ele está cometendo crime de condescendência criminosa. Claro, só um breve parênteses aqui, Sara. Aqui não se trata, e isso é óbvio, mas é um óbvio que a gente precisa e deve lembrar, isso não significa dizer que aquele agente vai ter que punir de forma imediata, sancionando de forma imediata. Não se preocupe, Fátima, o importante é que você chegou, seja muito bem-vinda. Aqui, claro, para que ele responsabilize, Roberto, ele vai ter que respeitar o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, ou seja, eu estou no artigo 320, no crime de condescendência criminosa, Fátima. Então, ele vai ter, obviamente, que para sancionar aquela pessoa, responsabilizá-lo com base no contraditório, na ampla defesa e todos os outros elementos. Né? Não se trata aqui, efetivamente,
de impor uma responsabilidade de forma imediata. Não é que eu vou demitir o cara do serviço público, puni-lo, sem todas as garantias constitucionais inerentes ao raciocínio. Não é esse o ponto. O ponto é que, efetivamente, eu não vou agir, eu não estou agindo para responsabilizá-lo de forma alguma. Então, o que diz o artigo 320? Eu cometo crime quando eu tenho o dever, pela ascendência funcional, pela relação de subordinação que aquela pessoa tem comigo, e eu nada faço, ou eu não tenho essa relação de subordinação, na verdade, nós estamos no mesmo patamar hierárquico, e eu também nada faço. Deixa eu contar uma história para vocês. Veja um processo que eu trabalhei, Roberto. Era um caso, eu trabalhei já como no tribunal. Era um caso de um juiz no interior, era uma comarca do interior, onde existiam 2 varas, né? Apenas 2 varas. E o que é que acontece em comarcas que eu tenho 2 varas? Quando um juiz está de férias, assume o juiz da outra vara. Então, o juiz da primeira vara entrou de férias, o juiz da segunda vara vai cobrir-lhe as férias, decidindo ali os processos que sejam mais urgentes. É assim que funciona, efetivamente, a dinâmica. O caso foi o seguinte, repito, era uma comarca de 2 varas. Sempre que o juiz da primeira vara entrava de férias, obviamente o juiz da segunda o substituía. Quando o juiz da primeira vara voltou das férias, que o diretor de secretaria, à época, né, a estrutura ainda era de direção de secretaria, entregou para ele as decisões que tinham sido tomadas durante as férias, ele achou muito estranha alguma delas, né, e foi verificar, eram processos que não tinham urgência, eram processos que não tinham sentido de serem decididos durante as férias, foram processos que foram pensados assim, sem muito critério, alguns deles liberando valores muito expressivos, alguns deles liberando imóveis importantes. Ele começou a achar estranho aquele determinado comportamento. Ele, obviamente, não tinha como punir o colega, porque eles estavam dentro do mesmo grau hierárquico, né? Mas, diante de evidências muito robustas que ele tinha de que aquele juiz estava, o que foi que o juiz fez nas férias dele? Pensou alguns processos e decidiu, liberando vultuosas quantias, liberando a venda de determinados imóveis para determinadas partes, sem nenhuma explicação plausível, porque, na verdade, ele estava ali a cobrir as férias do outro e deveria atuar apenas nos casos que fossem claramente mais urgentes. O que é que o juiz faz? Como ele não pode punir o colega, repito, os dois estão no mesmo grau hierárquico, ele reuniu aquelas informações todas, Roberto, e remeteu à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Em chegando na Corregedoria, a Corregedoria, Gabriel, instaura uma sindicância, essa sindicância vai à frente, vira um processo administrativo disciplinar, foi aí que eu trabalhei, e o resultado do processo administrativo disciplinar, de fato, foi pela comprovação dos atos ilícitos daquele juiz e a aplicação da pena administrativa mais grave que um juiz pode receber, que é a aposentadoria compulsória. Então, veja, tudo nasce da atuação daquele juiz que, repito, percebendo a prática de atos ilícitos, não poderia diretamente agir, mas provocou os canais adequados. Então, em resumo do que nós vamos ver do que nós vimos no 320, ao perceber que alguém no serviço público está praticando algum tipo de ilícito, eu tenho o dever de agir. Ou eu irei efetivamente diretamente responsabilizar, se eu tiver essa relação de hierarquia ou subordinação, ou eu irei efetivamente ter a obrigação de ativar, de acionar os canais competentes, aí compreendidas a corregedoria ou outros órgãos de controle. Pois não, Roberto? Professor, só uma curiosidade aí. Nesse caso que você aciona os órgãos competentes, tem garantia de sigilo? Não. Normalmente não.
né? Tá. Normalmente não, porque, veja, como a gente está tratando do serviço público, é diferente de uma denúncia anônima feita por alguém fora do serviço público, né? Eu não estou agindo como o Rafael, eu estou agindo como um servidor público. E aí, nesse caso, eu até preciso da identificação. Por quê? Porque, sobretudo, eu posso ter a responsabilidade, claro, amanhã se prove que isso era algo infundado, que eu fiz apenas para prejudicar. É um raciocínio um pouco diferente quando você trata com a sociedade em geral. A sociedade em geral pode ligar de forma anônima, pode fazer uma denúncia anônima ao Ministério Público, à polícia. Aqui não, porque eu estou agindo em nome do Estado, né? Eu estou agindo como agente estatal. Eu não estou agindo por mão própria, por meio próprio, por vontade própria. A tua pergunta é muito interessante para a gente fixar muito bem isso. Quando aquele juiz agiu, ele não era o fulano, ele era o magistrado, portanto, ele era o próprio Estado, né? Queridos, o próximo crime é um crime muito interessante. Veja, quando a gente analisa, né, a função do advogado, advogado, etimologicamente, vem do latim advocare, que é chamado para falar por. Então, a função do advogado, Mariana, é falar por, ou seja, defender os interesses, defender os direitos, defender algo que não é dele. Então, como é que funciona? Como é que é a dinâmica? Aquele advogado recebe uma determinada procuração e, por força dessa procuração, ele irá representar os direitos, ele representará efetivamente os interesses de alguém. É assim que a gente vai ter, dentro dessa lógica, o raciocínio próprio, exclusivo da dinâmica do próprio processo. Perfeito. Então, eu recebo uma procuração, vou a juízo como advogado, Roberto, para defender o interesse de outra pessoa. Eu estou falando por outra pessoa. Quando o advogado peticiona ali, quer propondo uma ação, quer contestando uma ação, quer apresentando uma defesa criminal, Andresa, ele está no exercício da representação do direito do outro. Né? Aquele direito não é dele, aquele direito é do outro, ele está ali apenas dando voz ao outro. Ele tem o que vocês vão aprender lá nos ramos processuais, chamado jus postulandi, a capacidade de postular em juízo, representando, Gabriel, o direito de alguém. Perfeito. Então, é um exercício regular da advocacia. Por que eu estou começando com isso? Porque o legislador, quando ele vai definir o artigo 321, ele toma emprestada essa ideia. Ele vai tomar emprestada a ideia da advocacia, de ser advogado, de agir como advogado, para explicar o artigo 321. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é uma tomada de um conceito para definir um crime. Tá? Então, ele usa um conceito, Sara, para definir a prática do crime. Agora, o que é importante, já antes mesmo de eu enfrentar com vocês o caput do 321, é que a gente entenda, Pedro, que o 321 não é um crime que é praticado por advogado. Ele está usando o nome advocacia no sentido geral, apenas para lembrar essa ideia geral, que advogado é aquele que está falando por outro. Mas é importante que nós entendamos que quando ele define aqui o artigo 321 e ele usa o nome advocacia administrativa, ele não está dizendo que esse crime é praticado somente, Raquel, por advogado. Ele está nos trazendo uma ideia. Qual é a ideia? Essa ideia de que eu estou representando o interesse do outro, que eu estou representando o direito do outro, que eu estou representando a atuação
do outro. É neste sentido que nós temos que interpretar o nomen iuris, ou seja, o nome do crime do artigo 321. Quando ele fala aí em advocacia administrativa, nós vamos entender efetivamente que ele está ali a falar não apenas em a prática do crime por advogado. Não. Quem é que pratica o crime do 321? É qualquer funcionário público. Ele é um crime próprio. Todos os crimes que nós estudamos até agora são crimes próprios. Todos os crimes que nós estamos estudando desde o comecinho de fevereiro são crimes próprios, que todos eles somente podem ser praticados por funcionário público, mas esse funcionário público do artigo 321 não tem que ser um advogado público. Entendam bem isso, tomem nota disso. Tá? Então, cuidado, porque como ele fala em advocacia administrativa, a gente às vezes pode ler de alguma maneira, de forma rápida, né, a ideia de que seria um advogado a praticar o crime. Não, é qualquer funcionário público, independentemente se ele é advogado ou não, porque aqui a ideia é de que eu estou agindo, né, de forma a defender os interesses de alguém. Exatamente, Fátima. Então, ele usou aqui a expressão para batizar o crime de advocacia administrativa apenas porque ele tomou emprestado o sentido, o significado da atividade de advogar, que é representar os interesses de alguém, que é defender os interesses de alguém. Apenas nesse sentido é que ele tomou aqui a ideia. Não devemos levar isso aqui a ferro e fogo, dizendo que somente um advogado pratica o 321. Não. É qualquer funcionário público que resolva, por ser funcionário público, utilizando-se da sua condição de funcionário público, defender interesses privados junto à administração. Não precisa aqui, Fabiana, ser advogado. Qualquer funcionário público pode praticar esse crime. Então, no caso, exatamente, Karen, exatamente seria um exemplo disso. Então, veja só, o que é o artigo 321? Veja aí, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da condição de funcionário público, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, preste atenção aqui. O crime existe, o crime se materializa quando eu, utilizando-me da minha condição de funcionário público, portanto, utilizando-me da minha condição de membro daquela estrutura do Estado, insisto, não necessariamente como advogado, mas em qualquer cargo, em qualquer função, eu vou e represento, patrocino, defendo interesses privados junto à administração. Ou seja, eu atuo dentro da administração, dentro do Estado, como um representante daquela determinada pessoa. Aqui 2 pontos importantes, eu te ouço, Roberto. 2 pontos importantíssimos. Primeiro, não interessa a que título você está fazendo isso. Se você está recebendo uma vantagem, se você está fazendo por amizade, se você está fazendo para ser agradável a alguém, se você está fazendo aquilo ali só para ajudar. É irrelevante. E segundo, não interessa, como vocês bem percebem aí no parágrafo único, se aquele interesse é válido, é legítimo ou não. Ou seja, o que eu estou defendendo junto à administração pode ser um direito que a pessoa de fato tem. Imagina o seguinte, o Roberto quer se aposentar, tem todas as condições para se aposentar. Eu, como um funcionário do INSS, vou lá e faço com que o processo dele caminhe mais rápido, que aí chego lá e digo, olha, meu amigo, eu sei que isso aqui, você tem outros na frente, mas passa logo aqui esse processo do Roberto. Aí eu chego em outro setor, Roberto, faltaria ali um documento para você, mas eu digo, cara, esse aqui é meu amigo, passa direto. Ou seja, eu faço com que aquele seu processo dentro da máquina do Estado receba um impulso, um tratamento, uma percepção diferente,
porque eu estou me utilizando da condição de funcionário, agindo para que o seu processo, que o seu interesse, que o seu direito efetivamente corra mais rápido. Eu trabalho, por exemplo, na prefeitura, e aí eu faço a defesa do interesse de uma empresa para que ela receba o alvará mais rápido. Não, mas aí tinha que ter algumas formalidades lá para receber o alvará, mas eu digo, não, cara, libera aqui, isso aqui é um conhecido meu, é gente boa, tal. Veja, qual é a razão de ser do artigo 321? Assim como o anterior, é a proteção da impessoalidade da administração pública. Eu não posso receber um tratamento melhor, diferenciado, por conhecer alguém na administração pública. Então, a ideia aqui é que eu não defenda interesses privados me utilizando da condição de funcionário. Diga, Roberto. O senhor já esclareceu agora com as últimas coisas aí. Jura? Jura? Então, veja, aqui é irrelevante, repito, a que título eu, como funcionário público, estou efetivamente representando, patrocinando isso não importa, não é relevante, realmente. E segundo, vejam aí no parágrafo único, que mesmo que aquela pretensão, aquele direito seja legítimo, ou seja, eu estou agindo, eu estou atuando junto ao poder público para acelerar, Sara, o processo de aposentadoria de uma pessoa. Aquela pessoa, de fato, tem todo o direito de se aposentar. Aquela pessoa, de fato, tem todos os requisitos para a aposentadoria. Mas tem todo um trâmite, tem uma ordem de pedido, eu tenho que respeitar aqueles processos dentro de uma dimensão cronológica, eu tenho que atender alguns requisitos, existem algumas checagens e por aí vai. Beleza. No momento em que eu atropelo isso, no momento em que eu avanço e atropelo isso, eu estou comprometendo a imparcialidade, desculpa, a impessoalidade. Então, ele deixa claro, pela redação do parágrafo único, que mesmo que a minha pretensão seja uma pretensão válida, lícita, legítima, ou seja, mesmo que eu tenha direito àquilo, isso não justifica que aquele funcionário público represente, patrocine, atue como verdadeiramente um advogado meu junto à administração pública. Então, eu não posso ter aqui a atuação direta, pública, dentro desse sentido. Então, ele vai ter, dentro dessa perspectiva, a ideia concreta de que o poder público tem que agir de forma imparcial. Ele não poderá, repito, privilegiar alguém, ele não poderá tratar desigualmente alguém por um desses elementos. E aqui um ponto central é esse. Não interessa a que ponto, a que título nós vamos ter isso. É irrelevante. Tá? O artigo 322, ele foi revogado pela lei do abuso de autoridade. Vou só mencionar aqui, mas ele foi tacitamente revogado pela lei do abuso de autoridade. Então, a gente não precisa falar dele. Tá? Vamos agora ao 323. 323. Professor. Oi? Nesse 320, viu agora, se o funcionário público quiser ajudar de alguma forma, mas ao mesmo tempo ele quiser ser imparcial, como é que ele faria isso? Ele não poderia? Não poderia. Não poderia. Ele não pode se utilizar da atuação dele para ajudar. Porque, veja, o processo, o rito administrativo, ele é definido em lei, Juliana. Então, eu tenho que seguir alguns prazos, eu tenho que seguir algumas tramitações, eu tenho que seguir algumas formalidades. Então, qualquer coisa que eu quebre isso, o máximo que ele pode ajudar é orientando nesse rito. Diz, olha, cara, você apresenta lá o pedido, esse pedido vai demorar tanto tempo, vai para não sei aonde, você tem que apresentar tais documentos, você tem que juntar tais provas. Além disso, no momento que ele atue, né, junto à própria administração, para de alguma forma facilitar aquela percepção dele, já não há nenhuma impessoalidade, ele já está agindo de forma parcial. Claro que aqui, só voltando à tua pergunta, tem um ponto interessante, se a atuação daquele funcionário público é uma atuação que auxilia o outro
mas que qualquer um poderia fazer, ou seja, que a condição dele de funcionário não seria relevante, claro que não vai haver crime. Deixa eu te dar um exemplo bem simples, Juliana. Imagina que eu trabalho na prefeitura, certo? Aí um vizinho meu diz o seguinte: Rafael, eu tenho um requerimento para protocolar lá na prefeitura. Você pode levar o meu requerimento e protocolar fisicamente lá na prefeitura? Veja, eu levo aquele requerimento e eu apenas protocolo, apenas entrego lá no setor de protocolo. Veja, eu agi e a minha condição de funcionário público não foi irrelevante. Eu fiz algo que qualquer pessoa, um motoboy poderia ter feito, qualquer pessoa poderia ter feito. Claro que nesse caso, não vamos falar em crime. O crime existe quando eu me utilizo da condição de funcionário, quando eu atuo como funcionário para facilitar de alguma forma o interesse, o direito, a tramitação daquela determinada situação do particular. Ou seja, eu estou de alguma forma favorecendo, facilitando, criando uma facilidade na atuação daquele determinado particular. Entendeu, Juliana? Entendi, professor. Obrigada. Nada, querida. Diga, Roberto. Professor, o senhor falou aí que o 322 foi revogado por qual? Pela lei do abuso de autoridade. É recente isso? Não, na verdade, a lei do abuso de autoridade ela vem desde a década de 60. Ela apenas teve uma nova lei que revogou, mas revogou tacitamente, não revoga expressamente. Ah, tá. A revogação é uma revogação tácita, porque ela trata da mesma matéria dentro de uma norma mais nova e mais recente. Ok. Tá bom? O artigo 323, ele trata do crime de abandono de função. Primeira coisa, vamos perceber aí uma atecnia da lei, porque ele usou como nome do crime abandono de função, Gabriel, mas veja que ao definir o crime, ele fala em abandonar cargo público. Então aqui, primeira coisa, o crime só existirá se eu estiver abandonando um cargo. Tem que existir efetivamente o abandono do cargo nesse primeiro cenário. Então eu tenho que abandonar o cargo. Então, o que eu estou protegendo aqui? Eu estou protegendo no artigo 323 a continuidade da atuação da atividade pública. O objeto protegido, no artigo 323, é a continuidade da atuação, do desenvolvimento da atividade pública. Eu não quero que haja uma solução de continuidade, uma quebra, uma interrupção da prestação do serviço público. Veja, o serviço público, o serviço prestado pelo Estado, o serviço prestado pela administração estatal, tem que ser um serviço perene. Eu não posso ter interrupções. E aqui ele quer proteger exatamente isso. Aquele que ocupa um cargo público, portanto, aquele que ocupa um espaço na administração pública, ele tem o dever de agir e ele tem o dever de ocupar esse determinado espaço. Ele não pode abrir mão desse determinado espaço. Ele não pode abrir mão desse determinado, dessa determinada atuação. Então, ele tem que seguir dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, ele vai ter que seguir com essa realidade. Eu tenho que agir dentro dessa realidade. Esse é o primeiro ponto que a gente vai precisar entender. Claro que não significa, percebam só, não significa que eu seja, aspas e muitas aspas ao que eu vou falar, muitas aspas mesmo, que eu seja um escravo, não é isso. Eu, ocupante de um cargo público, claro que eu posso pedir a minha exoneração, eu posso pedir a minha aposentadoria se existirem os requisitos necessários, tudo isso eu posso fazer. Não há nenhum problema que eu venha a fazer isso. Por óbvio, eu posso atuar dentro dessa perspectiva e posso fazer a solicitação dentro desse caminho. Né? Agora, o que é que nós vamos ter? A ideia aqui é que a gente vá, em relação
a essa perspectiva, nós vamos ter que observar as formalidades para que eu saia do serviço público. Repito, eu irei atuar dentro do contexto, dentro daquele determinado cenário, da forma que eu desejar. Eu vou atuar dentro de uma determinada perspectiva, eu vou atuar dentro de uma determinada realidade. Show. Agora, se eu quiser sair da administração pública, se eu quiser abandonar a administração pública, eu posso fazê-lo, claro. Mas o que é que eu vou ter que fazer, Alberto? Eu tenho que fazer um requerimento, aquilo ali tem um procedimento administrativo, aquilo ali dependerá da anuência do poder público, vai haver um ato formal publicado no Diário Oficial, dizendo fulano de tal está exonerado a pedido do cargo tal. Naquele momento é que eu estou desobrigado de seguir atuando como decisivamente membro do poder público. Então, o que ele quer aqui é punir aquele que simplesmente abandona aquela determinada função. Esse crime é um crime assemelhado, é um crime parecido com aquele crime lá do direito militar da deserção. Então, aqui, eu estou abandonando aquele cargo público simplesmente sem observar a formalidade, sem observar os requisitos, sem observar a tramitação regular própria que eu devo ter aqui. Então, é isso que se está a proteger dentro desse determinado contexto. Claro que a gente vai ter aqui, observadas essas condições, observados esses requisitos, entender que não existe, Roberto, um prazo aqui pré-estabelecido, Sara, para que eu configure isso. O abandono do cargo, ele precisa ser com a intenção definitiva. Eu deixo de ocupar aquele cargo, eu não vou mais ao meu serviço, eu não apareço mais para desempenhar as minhas atividades. Mas não existe, por lei, um limite mínimo. Não existe, por lei, uma atuação mínima em relação a isso. Eu tenho a possibilidade de, dentro dessa realidade, fazer aí a atuação que seja conveniente, que seja própria, que seja adequada. Deixa eu explicar isso de outra forma. Eu posso caracterizar, Roberto, o abandono em poucos dias. Imagina que o cara era auditor da Secretaria da Fazenda e, de repente, não aparece mais na Secretaria da Fazenda e toma posse como auditor da Receita Federal. Ele claramente está demonstrando, mesmo em poucos dias, que ele está abandonando aquele espaço que ele tinha, aquele cargo que ele tinha. Então, entendam, não existe aqui, para a caracterização do artigo 323, uma exigência de um tempo mínimo. Eu não posso ter um tempo mínimo exigido para que eu caracterize efetivamente isso. Eu vou sempre ter que perceber, dentro desse cenário, a existência concreta, percebam só, de um intervalo que me dê a segurança de que aquele abandono tem um ânimos definitivo. O que eu estou querendo dizer, Jennifer? Não dá para eu afirmar a vocês que o abandono se caracterizará, Bruna, com 1 semana, com 10 dias ou com 20 dias. Eu tenho que analisar sempre o caso concreto e verificar que, de fato, aquele indivíduo, ao abandonar, o fez de forma definitiva, com a intenção de não voltar mais. Tá? Vejam aí o que diz Então, é o seguinte, cara, vamos organizar aqui a estrutura aqui da tua ideia. Eu, como agente público, eu posso, a qualquer tempo, pedir minha exoneração. Quer eu esteja ocupando aquele cargo porque eu passei num concurso, quer eu esteja ocupando aquele cargo porque é um cargo em comissão. Eu posso pedir a minha exoneração, dizendo, olha, eu não quero mais continuar no serviço público. Eu não sou obrigado a seguir no serviço público de forma infinita. Não tenho essa obrigação. Eu repito, posso efetivamente ter aqui uma atuação direta, né, uma atuação em que eu vou realizar essa determinada situação até onde eu quiser. Ou seja, eu não estou obrigado
a seguir no serviço público ad eterno. Em determinado dia, eu não gosto mais de ser juiz, eu não gosto mais de ser auditor da Receita, eu não gosto mais de ser policial militar ou delegado da Polícia Civil, eu posso pedir a minha exoneração. Em alguns casos, eu já vou ter tempo para minha aposentadoria, peço aposentadoria. Em outros casos, Roberto, eu peço só a minha exoneração. É como se eu pedisse a minha demissão, para te usar uma linguagem do direito privado lá da CLT. Eu posso, repito, fazer isso, Karen, a qualquer tempo. Mas eu tenho uma tramitação, um roteiro, um ritual que eu vou precisar seguir. Eu não posso simplesmente dizer eu vou abandonar isso, eu vou sair disso e pronto. Eu vou deixar isso e pronto. Não. Eu resolvi hoje sair do tribunal. Vocês sabem que eu sou assessor de um desembargador no tribunal. Eu não posso simplesmente não aparecer mais no tribunal hoje. Eu tenho que fazer um requerimento formal, isso vai passar por toda a tramitação interna dentro do Tribunal de Justiça, esse meu pedido será deferido, vai ser publicado no Diário Oficial, aí eu estou liberado para sair do serviço público. O crime existe quando eu deixo de realizar todas essas formalidades, deixo de seguir todo esse roteiro e simplesmente abandono, não apareço mais, não exerço mais aquela determinada função. Por que que o crime existe? Porque na hora que eu deixo de cumprir com a minha obrigação como funcionário, eu tenho uma quebra da minha atuação e tenho uma quebra da própria prestação do serviço. Imagina, por exemplo, um policial civil que não aparece mais na delegacia. Imagina, por exemplo, um juiz que não exerce mais a jurisdição. Imagina um auditor da Receita Federal que não aparece mais. Eu tenho uma quebra da prestação do serviço público. Agora, o crime só existe quando o abandono é um abandono definitivo. Eu estou agindo no sentido de não voltar mais para a administração pública, de não realizar mais a minha atuação na administração pública. Agora, quando você fala aí, Rafael, no caso do juiz que estava trabalhando quando o outro estava de férias, é outro cenário. Ali, ele entrou de férias, ele não quer deixar a administração pública, ele está apenas exercendo aquela determinada atuação, aquele determinado direito de gozar, de aproveitar aquelas férias. Então, não há nenhum problema, não há nenhuma relação com o abandono, porque ele está deixando de trabalhar, mas pelo exercício de um direito constitucional, que é as férias. A tua pergunta é interessante para a gente poder fixar essa ideia. O crime do 323, ele existirá sempre quando o ânimos de abandono for definitivo. Em português, quando eu abandonar mesmo, não é porque eu estou tirando as férias, porque eu tirei uma licença, é quando eu simplesmente deixo para lá aquela minha atuação. Consegui explicar, Karen? Diga, Roberto. Professor, esse ânimo definitivo, tá? A intenção definitiva lá. Como é que você prova? Você prova. Você... O cara tirou umas férias, tá? 30 dias de férias. Estava bem financeiramente. Não vou trabalhar também os próximos 2 meses, vou levar falta. Vou simplesmente não aparecer no serviço público. Você prova através de vários mecanismos. Tudo bem, Gustavo? Fique tranquilo. Fique tranquilo. O som para você está bom? Gustavo aqui está reclamando. Para você está chegando legal? Para mim está excelente. Está chegando bem o vídeo também. Beleza. Veja, Roberto, eu tenho várias formas de provar isso, certo? A primeira é aquela, por exemplo, eu consigo provar que ele assumiu um cargo num outro local, né? Seria uma prova bastante robusta nisso. Segundo, eu posso provocar a atuação dele, ou seja, na hora que você diz, ele entrou de férias, não voltou mais, eu vou provocá-lo, eu vou notificá-lo para que ele apareça no serviço público no dia tal, dizendo que ele deve comparecer ali de forma expressa. No momento em que eu provoco, que ele nada reage, eu começo a criar aí uma prova que pode configurar que ele tinha um ânimos de não realizar mais as suas atividades. Então, a administração pública ela pode ter uma postura ativa para consolidar e para criar essa determinada prova. Tá? Aí, nesse caso, Juliana, ele comete uma infração administrativa, tá certo?
ele pode ser punido administrativamente, por exemplo, com desconto daqueles dias que ele indevidamente faltou, mas aí não representaria o crime. Então, se eu consigo provar que, efetivamente, a atuação do funcionário seria apenas e tão somente nessa proporção, aí eu não tenho como responsabilizá-lo de outra forma. Tá? Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, ou seja, se aquele abandono faz com que ele venha, por exemplo, a agir, né, caso ele venha a abandonar, imagina que ele tenha, dentro desse contexto, dentro desse cenário, a existência concreta de um prejuízo. Como é que eu provo isso? Imagina que eu seja auditor da Receita Federal na fronteira, ou no de Fortaleza, de um prejuízo. Como é que eu provo isso? Imagina que eu seja auditor da Receita Federal na fronteira, ou no aeroporto de Fortaleza. E eu abandonei aquele meu cargo público por várias semanas, não voltei mais, e durante aquele período, por exemplo, não houve fiscalização alfandegária. Houve um prejuízo concreto para a administração. Ou eu sou fiscal da Receita Federal ou da Secretaria da Fazenda e existiu ali, durante um determinado período, eu não fiquei, eu não prestei aquele determinado serviço, aquela atividade, e algumas multas ou alguns débitos prescreveram pela minha não ação. Seriam exemplos de, efetivamente, prejuízo público que nós vamos ter que desenvolver. Então, o prejuízo aqui, ele existe dentro de uma atuação concreta do serviço ou do servidor público. Então, se aqui, pelo meu abandono, pelo fato de eu não estar efetivamente desempenhando aquela função, o serviço público, a administração pública, o Estado sofrer um prejuízo, eu tenho esse aumento de pena. Diga, Roberto. Professor, em caso de greve declarada ilegal. Não, nesse caso não. Não, porque não existe ali um ânimos definitivo de abandono. Né? Eu posso ter responsabilidades administrativas, desconto do meu salário, dentre outras coisas, mas não configura o crime. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma greve, pressupõe que eu não quero deixar aquela minha atividade, ao contrário, eu quero criar melhores condições para aquela determinada atividade. Se legal ou não, meu intuito é outro, né? O meu intuito é realmente a melhora das condições salariais ou de trabalho, o que quer que seja. Então, não se aplica. Tá? O parágrafo 2º do artigo 323 define aqui o seguinte: se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. A faixa de fronteira é um conceito legal que representa o espaço territorial, Luiz, de 150 quilômetros da fronteira brasileira para dentro do território nacional. Então, se você medir a fronteira, se você tomar como referência o local de fronteira geográfico, né, o local de fronteira físico, você terá aí um espaço territorial de até 150 quilômetros, né, 150 quilômetros, que você vai batizar como faixa de fronteira. Então, em cima disso, com base nisso, você teria a possibilidade de atuação nesse conceito legal e objetivo de faixa de fronteira. A faixa de fronteira, repito, que esse espaço territorial aí de 150 quilômetros, ela tem uma série de tratamentos diferenciados, tá, João Pedro? Então, o que acontece na faixa de fronteira? A lei diz que as Forças Armadas têm poder de polícia, eu tenho regras tributárias muitas vezes diferenciadas. Então, por que a pena aqui, no parágrafo 2º, ela é aumentada? Porque se eu abandonar a minha atuação, meu cargo público, a minha atividade como funcionário nessa região, eu tenho ali um risco maior à segurança nacional. Então, há um risco maior para o Estado. Então, eu tenho aqui uma penalização maior por trazer ao Estado um risco, Isabelle, mais elevado. Mas veja, repito, a faixa de fronteira é um conceito legal, objetivo e determinado. 150 quilômetros dentro do território nacional.
Tá? O artigo 324 é muito simples na sua compreensão. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, eu tenho aqui um conceito legal determinado de atuação no serviço público, né? Então, o que ele quer aqui? Veja só, para que eu entre no serviço público, para que eu atue no serviço público, eu tenho formalidades que eu preciso seguir. Eu preciso buscar determinadas formalidades. Tem um começo, um meio e um fim. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu atuo no serviço público, existe uma formalidade para ingressar, existe uma formalidade para sair. E por que é tão importante que a administração pública possa delimitar, possa definir quem é servidor público? Porque tudo que aquele servidor público faz, ela é responsável. Tudo que aquele agente público faz, a administração pública é responsável. Na hora que eu digo, Sara, fulano é agente do Estado, as ações daquele fulano, quem vai arcar é o Estado. Então, se aquele fulano, na atuação como funcionário, causar dano a terceiro, quem arca pela responsabilidade objetiva do Estado é a administração pública. Ele pode até cobrar depois, né, por via regressiva, Roberto, ao agente público. Mas, no primeiro momento, é o Estado que vai pagar com isso. Então, saber quem age em nome do Estado é fundamental. Saber quem age em nome do Estado é essencial, né? Então, a gente vai precisar aqui perceber que eu tenho essa atuação feita ou realizada exatamente, Karen. Então, se eu ingresso na administração e passo a realizar atos como funcionário antes da minha aceitação formal, ou mesmo depois de ter sido exonerado, ter me aposentado, eu respondo por esse crime. Imagina, eu passei no concurso para auditor da Receita Federal, começo a atuar como auditor da Receita Federal sem ter tomado posse, sem ter entrado em exercício. Isso é crime. Por quê? Ah, Rafael, mas você está ajudando a administração. Não, não estou. Porque a administração tem que ter o controle preciso, exato, exatamente organizado de quem atua em nome dela, porque tudo aquilo que ele fizer em nome da administração vai recair na administração. É por isso que aqui, se eu entro no exercício, se eu atuo antes das formalidades preenchidas, ou depois de ter sido, por exemplo, exonerado, eu respondo pelo crime. O último crime do dia é o crime do artigo 325. Revelar fato de quem tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. O que nós temos aqui é o crime de violação de sigilo profissional ou de sigilo funcional. O que acontece aqui? O crime existe quando eu tenho acesso a determinado tipo de segredo, né? Eu tenho acesso a determinado tipo de segredo, a determinado tipo de atuação, a determinado tipo de informação, pelo cargo que eu ocupo, e eu indevidamente revelo isso. Ora, enquanto funcionário público, você tem aí uma série de informações, de conhecimento de dados próprios e exclusivos da administração pública. E você tem um dever de confidencialidade em relação a isso. Então, o crime do 325 se materializa quando eu divulgo para qualquer pessoa fora da administração aquela determinada informação. Aqui não interessa a que título você fez isso. Se você fez isso só para você dizer que tem tal informação, para ficar bem com alguém, para, de alguma forma, mostrar que você tem poder, acesso a determinadas informações, não interessa por que você fez isso. O que interessa é que o crime existe independentemente da tua motivação.
tá? E aí, só para constar, o artigo 326, ele foi revogado pela Lei 8.066. 8666, tá? Que é a Lei de Licitações. Então, a Lei 8666, 8.666, ela revoga o artigo 326. Por quê? Porque a Lei de Licitações, ela tem um capítulo específico, próprio, né, objetivo, para tratar de infrações, de crimes que sejam praticados ou que sejam realizados dentro do componente da administração pública e etc. A pena será aumentada, Karen. Será aumentada se você fez para beneficiar de alguma forma alguém. Com isso, nós concluímos o capítulo dos crimes praticados por funcionário, ou seja, daqueles crimes próprios contra a administração praticados por funcionário. A gente tem aí, a partir do artigo 312 até o artigo 326, né? Lembrando que o artigo 327 foi o primeiro artigo que nós estudamos aí nesse título, porque ele trata do conceito de funcionário público, né? Então, a gente vai ter esse conceito. Só um minutinho enquanto eu faço a chamada, tá bom? E aí já escuto as dúvidas de vocês. Só um minutinho, por favor. Pessoal, alguma dúvida? Gostaram da aula? Tá legal esse ritmo? Tá confortável para vocês? Tá beleza? Então, na próxima aula, a gente vai começar a ver, na quinta-feira, os crimes contra a administração praticados por particular. A gente vai inverter aí um pouquinho e vai ver, efetivamente, os crimes praticados por particular, para que a gente possa compreender e entender como é que esses crimes vão existir, tá bom? Fiquem bem, obrigado pela paciência, até quinta-feira, se Deus quiser.